Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit True of My Chest e foi feita pelo usuário Longadet 6765. Eu disse pra amante que ela ficou com as sobras e ela não ficou nada feliz com isso. Sou casada com meu marido há 15 anos, tenho uma vida ótima e amo tudo sobre ela. Ele tem uma carreira excelente e eu me sinto muito mimada. Eu só preciso trabalhar com o que amo, que é desenhar joias. E o profeta nunca me daria a vida que estou vivendo. Não pago contas há anos e passo meus dias no meu ateliê, malhando ou me divertindo com meus amigos. Nossas famílias são muito próximas e temos um grande círculo social que eu amo muito. Ele é ótimo, cozinha e limpa comigo, e eu nunca sinto que faço mais do que ele. Ele faz minha comida favorita todos os dias. E ele dirigiria às 3 da manhã se eu estivesse triste e quisesse um hambúrguer ou um doce. Quero acreditar que eu faria o mesmo por ele. Fora isso, eu não sei dirigir, rosto sorridente. Me trair foi um mistério para mim. Eu não fiquei chocado por muito tempo, mas não contei a ninguém para não ver minha vida desmoronar. Depois eu me acostumei, deixei o amor de lado e mantive só a amizade e a companhia. Eu quero minha casa, minhas viagens e minha família e amigos. Tudo o que eu tenho graças a ele. Aí no mês passado recebi aquela mensagem dela de "Oi garota" e nem a abri, foi no Instagram. Mas eu não aceitei o convite dela para conversar, então ela me procurou no TikTok e depois encontrei uma solicitação no Facebook Messenger 2. Depois não sei como, mas ela conseguiu meu número e me ligou. Eu atendi porque achei que era um comprador e ela me encurralou. Eu congelei e ela calmamente me disse para ver o que ela tinha deixado, no Instagram e no TikTok. Eu desliguei em pânico, então abri a mensagem dela de "Oi, querida". Não consegui evitar de ficar confuso. Ela fingiu que não sabia da minha existência, sendo que eu já vi todas as mensagens dela sobre mim, e ela disse que não me viu quando eu sei que viu. Eu não li tudo, mas escrevi para ela dizendo que sabia do caso e que ela podia parar de mentir porque eu sabia de fato que ela sabia que ele era casado e com quem. Ela ficou muito hostil, muito rápido. E me disse que se eu fosse melhor, talvez ele, blá blá blá, você sabe como é. Eu disse pra ela que ela podia ficar com as minhas sobras, as partes dele que eu não quero e que, segundo ela, eu negligenciei. Falei pra ela que podia ficar com o corpo e o coração dele. Eu tenho as outras coisas, as mais importantes, eu tenho pelo menos metade de todo o resto, então as sobras são realmente dela. Parabéns. Ela ficou furiosa com insultos e eu bloqueei ela. Eu tenho chorado desde então. O que pessoas como ela querem quando entram em contato com o parceiro do caso delas? Não estou procurando conselhos para deixá-lo. Eu amo minha vida e o amor e o sexo dele não importam mais para mim. Enfim, desculpe minha gramática muito ruim. Vou tentar editar e corrigir quando encontrar erros, mas realmente não escrevo muito em inglês na minha vida. Bem, Pi, já que você não está procurando conselhos ou julgamentos e só quer saber o que pessoas como ela realmente querem, acho que é só tentar te machucar. É algum tipo de jogo de poder. Elas não te conhecem, mas provavelmente se sentem mal com a própria vida e tentam ter algum controle. Acho que é por isso que machucam alguém emocionalmente. Enfim, não sinto pena de pessoas assim, pois quem faz isso é bem patético, como essa pessoa. Ela te procurou em 3 plataformas só para tentar te machucar. E quando você não deu atenção, ela te ligou, mas mesmo assim não conseguiu o que queria, te fazer chorar. Você basicamente disse, pode ficar com ele, eu tenho o resto. Mesmo que eu não concorde totalmente com a sua lógica, eu diria que foi uma atitude bem forte. Bom pra você, Op. E o que vocês acham? Me contem aí nos comentários, e agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. Vortuna diz, aspas, o que pessoas como ela buscam ao contatar o parceiro do caso delas? Fecha aspas. Nesse caso, meu palpite seria que ela queria que você descobrisse o caso, ficasse chateada, brigasse repetidamente com seu marido por causa disso, se divorciasse e deixasse ele pra ela. Presumo que ele não queria te deixar por ela, então ela agiu pelas costas dele para forçar isso. Isso faz mais sentido que o que eu disse. A citação de Ecstatic 3532 diz, meu melhor palpite é que ela queria te informar sobre o caso na esperança de acelerar um divórcio. Eu sei que você está feliz com sua vida, mas você precisa se preparar caso ele decida te deixar. Se você acha que esse caso é mais do que só sexo e que é amor de verdade, ele pode estar pensando nisso, usando aquela velha desculpa, eu vou deixar minha esposa eventualmente, só não agora. Consiga o máximo de provas do caso que você puder e consulte um advogado para estar preparado. Converse também com seu marido e diga que você não quer que ela te procure novamente, em hipótese alguma. Deixe ele lidar com ela. Te desejo muita sorte, querida. IOP responde, bem, deve ser mais do que apenas sexo ou ele teria dormido com muitas outras.
Ele é muito bonito e eu não acho que você teria problemas se fosse só sexo com várias. Dave Hall 2001 diz: ela quer que você se divorcie dele, pois sabe que ele não fará isso com você. Haja discretamente no escritório de um bom advogado, pelo menos para ter uma ideia do que realmente é seu. Se vocês dois se divorciarem, você não é obrigado a entrar com um pedido. E você precisa estar pronto para se proteger caso ele esteja agindo nas sombras. Se ainda não fez isso, faça exames, talvez só por precaução. Diga para a amante que ela deve fazer exames, mas não diga mais nada, não importa o quanto ela insista. Yop responde: eu não transo muito com ele, só quando estou com muito tesão, e já disse para ele usar camisinha. Isso só aconteceu algumas vezes desde que descobri o caso, e eu me arrependo porque odeio sexo com raiva. Igo0018 diz: relaxa, você é incrível, pelo menos você não fez como eu fiz. Eu usei a ex-cunhada fofoqueira para fazer ela pensar que ele ia voltar para mim, emoji rindo, tipo, eca, não. Que ele ia me comprar um carro, uma geladeira e uma máquina de lavar novos, além de mostrar fotos do meu apartamento novo para ela. Ela ficou louca quando eu confessei pra cunhada que ele foi na minha casa e que a gente estava se divertindo de novo. E claro, ela saiu fofocando sobre isso como eu já sabia que ela faria. Ela teve a audácia de ir na minha casa gritar comigo porque agora ela era a esposa. Ela foi presa e foi divertido pra caramba brincar com a cabeça dela desse jeito. Quando ela foi presa, eu peguei pipoca pra assistir. O melhor é que recentemente ele me enviou um e-mail dizendo o quanto me amava, se arrependia de ter ficado com ela e a chamou de inútil. Eu respondi com um emoji de palhaço. Informação adicional dos comentários do autor. O caso foi com apenas uma mulher, e foi o comportamento dele que foi o primeiro sinal de que algo estava muito errado. Ele ficou calado e com aquele olhar distante. Você percebe isso, especialmente quando vocês são muito próximos e abertos um com o outro. Mas foi o sorriso dele e o fato de não olhar nos meus olhos que entregaram. Eu comecei a ter pesadelos nessa época, e um dia ele disse que ia passar a noite fora. Ele nunca fazia isso. Durante nosso relacionamento ele sempre queria voltar para casa, até virou piada entre nós que ele ficava ansioso para isso. Se ele ficava algumas horas a mais no trabalho antes de tudo isso, quando precisava fazer hora extra por alguns dias, ele comentava sobre isso. E sobre querer que o fim de semana fosse só nosso, porque ele odiava ficar longe e não me ver o suficiente, aquela semana. Ele chegou em casa no meio da noite, estava um desastre total e muito emotivo, e me disse que nunca mais queria ficar longe de mim. Eu lembro que chorei, e ele também. Ainda levei alguns meses para sair escondido até a lavanderia quando ele passava a noite fora e chegava cedo enquanto eu dormia. Geralmente ele desfaz as malas e põe as roupas para lavar, mas consegui entrar na lavanderia e ver a bolsa antes dele. Encontrei as camisinhas e confirmei meus sentimentos. Depois vi as mensagens, e as noites fora se tornaram algo comum. E o sorriso dele voltou ao normal e ele conseguia me olhar de novo. Ok, a comunidade aconselhou que ela colocasse as coisas em ordem e agisse nas sombras, o que concordo ser uma boa garantia. Agora vamos à atualização para ver como essa história termina. Estive aqui dias atrás para falar da amante do meu marido. Esta é uma atualização daquele post, mas não tratarei dela, pois minha história com ela terminou. Ela contou para ele sobre mim, mas não sei quando. Ele tem estado perto de mim essa semana, parecendo querer falar, e hoje de manhã ele falou. Isso foi estranho porque ele normalmente não tem muito tempo de manhã para uma conversa séria, mas talvez esse fosse o plano, só para acabar logo com isso. Ele simplesmente veio até a cozinha e me disse que você precisa saber que acabou entre eles. Já terminou desde o ano novo. Eu terminei, olhei pra ele e ele não conseguiu me encarar, eu disse. Tudo bem, mas da próxima vez diga pra nunca mais me incomodarem, ele disse. Não vai haver uma próxima vez. Ele me amava e estava tão arrependido. Ele tentou se aproximar para um abraço ou algo assim, mas acho que meu olhar foi suficiente, avisando para não chegar perto de mim. Não sei bem porquê. O pedido de desculpas e a declaração de amor dele me irritaram mais do que tudo desde que descobri. Eu queria gritar e xingar ele, mas fiquei paralisado na minha cadeira. Como ele ousa pedir desculpas ou fingir que me ama? Eu disse, sim, você vai. E a próxima mulher ou mulheres não tem permissão para me contatar. Isso é tudo o que importa. Não era um debate, era um fato que eu estava afirmando. Quando ele ficou rondando um tempo, perguntei por que terminou, e ele respondeu. Porque ele percebeu que eu sabia, eu perguntei por que ele não me contou, até que ela disse a ele que eu sabia. E ele disse que é um covarde e achou que estava me poupando da dor. Mas percebeu que eu sabia e terminou o caso, o que levou ela a me procurar. Entreguei meu celular para ele ver as capturas de tela dela tentando falar comigo no último mês.
Eu perguntei se ele a amava e ele disse que não. Eu falei para ele não mentir porque eu vi as mensagens e ele disse, talvez no começo, porque era algo novo. E ele confundiu sentimentos com empolgação, mas percebeu muito rápido que não era amor. Eu disse, e assim como eu, você não quer perder metade disso. E ele respondeu, isso não era o motivo pelo qual ele me amava ou me queria. E eu disse, bem, esse é o meu único motivo. Antes de ir, ele perguntou se eu o perdoaria algum dia. Respondi, não, foi definitivo. Eu disse a ele que mesmo que eu pudesse perdoar o caso físico, uma vez, as imagens deles juntos que vejo sempre que fecho meus olhos começam a desaparecer. Nunca vou perdoar ele por destruir o homem que eu achava que tinha. Ele me fez perceber que esse homem só existia na minha cabeça, e eu nunca vou perdoá-lo por isso. Ele saiu para trabalhar e me deixou completamente exausto na minha cozinha. Então, algumas horas depois, minha sogra apareceu e eu finalmente pude chorar. Ele contou para ela e para o pai o que tinha feito e ela queria ver como eu estava. Ela sugeriu terapia e disse que ele queria tentar. Sinceramente, eu não me importo e acho que eu também preciso de uma por conta própria. Eu também preciso de um refúgio ou santuário, um lugar. Eu posso passar um tempo longe dele alguns dias por semana, ou talvez uma semana por mês, e ele pode usar esse tempo. No entanto, ele quer ficar longe de mim sem inventar desculpas sobre como está ocupado essa noite. Bem, o que eu tenho que dizer, sinto muito que você esteja passando por tudo isso. Deve ser de partir o coração, mas você é determinado, e eu acho que a terapia seria um bom lugar para você começar. Desejo tudo de melhor para o seu futuro, se cuide e obrigado por compartilhar. Agora, vamos para o próximo post, que também tem atualização. Este post é do subreddit Eu Sou o Eku e é do usuário MuchDistance 3738. Eu sou o Eco? Por que não comer a mesma refeição do almoço de aniversário no jantar? Estou com sentimentos conflitantes sobre meu jantar de aniversário. Sei que é um problema de primeiro mundo e nada sério, mas estou confuso. Meu pai me perguntou há alguns dias onde eu queria ir jantar no meu aniversário. Tenho quase 40 anos e ele está nos 70. Não somos jovens, o que torna tudo ainda mais estranho. Sugeri um restaurante que vi na internet e meus pais nunca tinham ido. Eles concordaram. Meu pai começa a pesquisar e diz que não é um lugar chique, então ele gostaria de ir lá primeiro para ver se eles têm lugares para sentar. Estranho, mas tudo bem, corta para o dia. Era para irmos lá jantar e ele diz: vou agora, meio-dia, pedir o almoço para ver se o lugar é bom. Eu disse: o quê? Pensei que fôssemos jantar lá hoje. Ele olhou para mim como se eu fosse um idiota e disse: a gente não sabe se é bom, então vou conferir antes. Achei isso estranho, já que ele notoriamente odeia comer a mesma coisa repetidamente e não come sobras, mas ele saiu assim mesmo. Ele voltou com a comida dele e um almoço para mim, do prato que eu queria para o jantar, e disse que eu tinha que experimentar. Eu disse: ok, então vamos comer isso no almoço em vez do jantar. E de novo ele me olhou como se eu fosse a pessoa mais burra do mundo. Eu disse: eu não quero isso no almoço e no jantar. Aí ele levantou um pouco a voz e disse: você tem que experimentar para ver se vai ficar bom. No jantar eu dei uma mordida. Estava delicioso e voltei a trabalhar. Eu trabalhava de casa. Eu estou ficando louco? Isso é um comportamento normal? Depois eu ouvi ele conversando com a minha mãe sobre como eu sou ingrato por ele ter feito um esforço para garantir que o meu jantar de aniversário fosse bom. Sou um babaca por não querer comer a mesma refeição 2 vezes no mesmo dia. E pelo que disse, acho que posso estar errado, mas sinto que perdi totalmente a experiência de conhecer um lugar novo no meu aniversário. Para contextualizar, ele nunca foi a um restaurante experimentar antes de irmos juntos e experimentarmos o restaurante. Isso faz sentido? Bem, não acho que você seja o babaca, é um pouco estranho. Mas também, você vai fazer 40 anos, certo? Esse é o seu aniversário de 40 anos, talvez seu pai queira fazer algo especial porque você está há 40 anos, é um tipo de aniversário marcante. Então talvez ele esteja realmente tentando fazer de tudo para garantir que a experiência que você tenha no seu aniversário de 40 anos seja a melhor que ele possa te proporcionar. Mas se não for isso e você percebeu outros sinais que, como você disse, não são do perfil dele, então talvez considere levá-lo para um check-up. E o que vocês acham? Avisem nos comentários e agora vamos ver os comentários da comunidade. Pique4Life diz: normal é relativo, parece que isso não é do perfil dele. Converse com sua mãe sobre isso e considere levá-lo ao médico para avaliação. Tá em minuto 1897 diz: não o errou, e eu acho. Fique de olho para ver se seu pai apresenta mais comportamentos incomuns. Pode ser algo relacionado à saúde, talvez converse com sua mãe sobre isso e veja se ela percebeu algo estranho. Essa situação parece muito estranha.
Caver Caractere 8179 diz: esse certamente é um comportamento estranho da parte dele, quando alguém dessa idade começa a fazer coisas estranhas que não condizem com sua personalidade. Converse com o médico dele sobre isso. Sinceramente, não vejo ninguém sendo idiota. Isso é mesmo um conflito? Ninguém está sendo idiota aqui. Se for o caso, Luke Fixer diz: ele tem 70 anos e está apresentando um comportamento fora do normal. Eu odeio falar isso, mas ele não mostra outros sinais de demência ou algo parecido. Você não é o babaca, mas se esse comportamento é incomum, deve haver um motivo. E o autor responde: já faz um tempo que ele só tem feito aquilo. Sabe quando alguém esquece uma palavra que ia dizer, tipo, me passa o... como é que chama o negócio? E ele está tentando dizer controle remoto, mas eu achava que isso era meio normal, nada parecido com demência típica, Alzheimer ou o que eu pensava que seriam sinais e sintomas escondidos, diz Kobolds. Isso é estranho demais, a ponto de eu presumir que tem algo a ver com questões cognitivas relacionadas à idade. Da parte do seu pai, diga: não, Al está aqui de qualquer forma. Não, você não está errado. Feliz aniversário, edição do OPI. Sim, sou velho e moro atualmente com meus pais. Recentemente vendi minha casa em outro estado e voltei a viver com eles a pedido deles. Não era assim que eu planejava levar minha vida. Mas quando você tem pais idosos e eles dizem que o único desejo deles é ter o filho por perto, com o tempo que eles ainda têm, é difícil dizer não. A comunidade concorda, nada de malas aqui e o pai do OPI deveria fazer um check-up. Agora vamos ver uma atualização dada pelo OP, embora nem precisasse. Achei engraçado. Enquanto eu aproveitava o jantar como todos, meus receios de que ele não gostasse de refeições repetidas surgiram. Ele não estava infeliz, só ficou beliscando o prato no jantar. Minha tia percebeu e perguntou se ele não tinha gostado. Sem provocação, ela deu um pedaço do seu peixe para ele, dizendo que estava delicioso e sugeriu que experimentasse. Ele respondeu que já havia comido no almoço. Minha mãe então entra na conversa após ignorar nosso desentendimento e disse que alguns velhos amigos viriam jantar no dia seguinte e que ela faria peixe cajun. Eu me mijei de tanto rir e ele parecia que queria atirar em nós dois. Depois do jantar, agradeci de novo pelo almoço e disse que faria um hambúrguer ou algo assim para ele, se ele não quisesse comer a mesma coisa de novo na noite seguinte. Segui o conselho de vocês e pedi para ele marcar um check-up geral, com exame de sangue, urina, essas coisas. Ultimamente todas as consultas dele são por problemas específicos. Tomara que consigamos detectar uma infecção urinária, se for o caso. Ninguém pediu desculpas, seguimos resmungando de modo codependente, mas no fim felizes para sempre, com muita azia. Op, que bom que aproveitou seu jantar de aniversário. Feliz aniversário, tudo de melhor para você e para o seu pai. Obrigado por compartilhar e se cuida. Vamos encerrar este vídeo com uma postagem para animar. Esta postagem é do subreddit Pet Revenge e foi feita pelo usuário T.A. Mothman. Meu ex-chefe me ensinou sobre responsabilidade, então eu retribuí o favor. Tive uma chefe por 5 anos, vamos chamá-la de Jay. Eu trabalhava com crianças pequenas com deficiência. Alguns dos problemas que eu tinha com Jay iam desde questões menores, como nunca responder e-mails, não fornecer necessidades básicas que o nosso programa deveria oferecer, etc. Até questões graves, como me acusar de quebrar os iPads dos alunos, me pedir repetidamente para fazer coisas ilegais, não responder a denúncias de abuso infantil. Ri de mim quando eu compartilhava o quanto estava preocupado com algumas dessas coisas, fazer minha equipe chorar toda semana. Algumas das frases favoritas dela: eu te pago, você faz o que eu quero. Se não gosta, vai trabalhar no Walmart. É por isso que você não é o chefe. Resolva seus próprios problemas. Um completo e total idiota, depois de 5 anos eu não aguentei mais. No meu último dia de trabalho, meus colegas fizeram uma festa e todos, inclusive meu chefe, assinaram um cartão. Nem todo mundo está preparado para esse nível de responsabilidade. Boa sorte, Jay. Semana passada, imagine minha reação ao ver a foto dela na delegacia nas redes sociais, presa por dirigir alcoolizada. Então eu mandei para ela um cartão de pensando em você. Dentro eu escrevi: sinto muito pelo seu flagrante. Nem todo mundo está preparado para esse nível de responsabilidade. Boa sorte. Bom, Op, isso foi mesquinho, mas totalmente merecido. Obrigado por compartilhar. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por tirar um tempo para assistir. Agora, se você chegou até aqui no vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que eu estou lendo. Aqui estão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo agora, salve para ver depois e não esqueça de clicar em inscrever-se.